Semana passada nós iniciamos uma série de mensagens pensando no congresso de família, que vem semana que vem no aniversário da igreja, que é famílias que prevalecem, que é o tema do nosso congresso de família. E aí iniciamos essa série de mensagens, famílias que prevalecem. Semana passada então o pastor Guto começou essa série falando que famílias que prevalecem são as famílias que obedecem. E hoje eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, em Josué, capítulo 24, que um dos textos que o pastor Guto inclusive citou na semana passada, onde ele faz aquela frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 14 e 15. Você pode abrir a sua Bíblia? Em Josué capítulo 24, versículos 14 e o versículo 15. Famílias que prevalecem. O contexto dessa passagem é interessante porque Josué, se você lembrar, Josué já estava em idade avançada. Se você lembrar do contexto do livro de Josué, Josué assume o primeiro capítulo, um jovem, assumindo o lugar de Moisés. Ele acompanhava Moisés, era um discípulo de Moisés, por assim dizer, estava ali sempre acompanhando de perto, era um ajudante de Moisés. Quando Deus decide levar Moisés, Josué assume aquela nação. Moisés avistou a terra prometida, mas Moisés não entrou na terra prometida. Somente a geração de Josué e Caleb queriam entrar na terra prometida. Eles fazem então uma recapitulação, que foi um pouco do contexto do que o pastor Guto pregou semana passada, Deuteronômio, a segunda lei, a repetição da lei. Eles fazem essa recapitulação da lei para essa nova geração, atravessam o Rio Jordão novamente. Parece que Deus quer dar uma experiência para esse povo que tinha atravessado o Mar Vermelho, a geração passada. A geração de Josué e Caleb então atravessam o Rio Jordão a seco, e aí começam a série de batalhas, porque tinha gente lá. Se você lembrar de Números capítulo 13, quando eles mandam os espias, eles falam: lá é terra de gigantes. O pessoal olha para a gente como gafanhoto e a gente olha para eles também como gafanhoto pequenininho. É terra de gigantes, mas é terra boa, é terra que emana leite e mel. E essa turma habitava lá. Então tinha uma série de nações. E a partir dessa travessia do Rio Jordão, então começa uma série de batalhas. Josué, liderando o povo, vence então 7 nações em 7 anos. E aí tem os muros de Jericó. E aí começam a contar as histórias daquilo que Deus estava fazendo através desse povo. Deus era com eles, Deus estava com eles. E o livro de Josué então, que é chamado de conquista, um livro de conquista, porque eles foram conquistando nação após nação, terra após terra, assumindo então a promessa de Deus, a terra prometida. Capítulo 24, Josué já em idade avançada. Se você ler o 23 e o 24, ele começa uma recapitulação de toda a história. Ele vai relembrar o povo tudo que Deus fez por eles, todas as vitórias, todas as conquistas. Ele vai relembrar ao povo a promessa e aquilo que Deus tinha feito por meio deles, através deles e apesar deles. Capítulo 24, ele começa uma renovação da aliança, e de novo ele vai relembrar ao povo toda a aliança que Deus tinha feito, falando sobre ele, sobre as questões espirituais e as questões comportamentais. Mas aí no versículo 14 e 15, Josué é mais enfático. Depois de recapitular tudo, depois de lembrá-los sobre toda a história, sobre todas essas situações, Josué diz então no versículo 14: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos aproximamos do Senhor, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale conosco. Nós nos submetemos à Tua palavra, nós nos submetemos às Escrituras Sagradas e pedimos que o Senhor nos ilumine nesse momento, trazendo
os ensinamentos, os desafios, aquilo que o Senhor quer tocar em cada coração, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus, amém. Famílias que prevalecem. E olhando para essa passagem, eu penso que famílias que prevalecem são famílias que se comprometem. Famílias que prevalecem são famílias que se comprometem. Josué precisa dar um chacoalhão no povo. Josué precisa chamar essa turma a um compromisso com o Senhor. Ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir os deuses dos seus antepassados, ou se vocês vão servir os deuses da terra de hoje, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão, isso é um compromisso, isso é um pacto que ele faz com a sua família e que ele convida a nação de Israel, que ele convida aos seus liderados, que ele convida aos seus seguidores, aqueles que acompanharam com ele toda a trajetória, dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, o que vocês vão fazer? Basicamente é isso. Se eu pudesse escrever nessa nova tradução da linguagem de hoje, eu diria: e aí, mano, agora é contigo, qual é? O que você vai fazer? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tu? Linguajar santista. E tu? O que tu vai fazer agora? Essa é a ideia. É um convite, é um chamado a um compromisso com o Senhor. É um chamado a um compromisso com aquilo que é a história. Só que, no versículo 15, quando eu comecei a ler, e reler, que é o que nós fazemos para estudar, na ideia de leitura, releitura e releitura, algo me saltou aos olhos aqui. Duas afirmações antes do compromisso. Duas afirmações que a gente precisa lidar com o nosso coração, e com a nossa casa, e com a nossa família, antes de assumirmos o compromisso com o Senhor. Se você perceber no versículo 5, ou versículo 15, ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Aí começa a me chamar a atenção. Primeiro, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo hoje. O que me chama a atenção nessas duas frases é como se ele dissesse assim: vocês, para assumir um compromisso com o Senhor, vocês precisam lidar com a história de vocês, com duas questões. Primeiro, os ídolos do passado. Vocês precisam escolher se vocês vão servir os ídolos dos antepassados, os ídolos que construíram lá nos seus antepassados, da terra do Egito, além do Eufrates, da onde vocês vieram, da história de vocês, da história dos seus pais, dos seus avós, aquilo que você vem carregando lá de trás. Você precisa lidar com isso, os ídolos do passado. Mas ele também diz: ou se vocês querem servir aos ídolos do presente, a esses ídolos dessa terra que vocês estão vivendo hoje. Essa terra que é dos amorreus, dos jebuseus, dos ferezeus, essa terra tem ídolos e vocês estão servindo ídolos de hoje. Então, para vocês assumirem um compromisso com o Senhor, nós precisamos conversar sobre ídolos do passado e conversar sobre ídolos do presente. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Para a gente assumir um compromisso com o Senhor, a gente precisa lidar com essa questão de ídolos do passado. Você já percebeu que existem momentos na nossa vida que nós parece que só avançamos ou só avançaremos se quebrarmos os vínculos com o passado? Quantas vezes você já se sentiu assim, preso ao passado? Parece que a coisa não anda, sem conseguir avançar, sem conseguir progredir, sem receber mais de Deus. Deus tem a terra prometida pela frente, mas você precisa decidir se você vai continuar agarrado a estes ídolos do passado. E aí normalmente quando a gente pensa em ídolos, a gente pensa na questão da idolatria, de imagem. É muito interessante, tem um livro do Tim Keller, Falsos Deuses. E nesse livro ele amplia um pouco essa questão de idolatria, porque ele tira um pouco a ideia da idolatria só na questão de imagem, a idolatria na questão só de um santo, de algo que você reverencia, mas ele traz a idolatria mais aprofundada naquilo que você prioriza, naquilo que você se preocupa, naquilo que você coloca como preocupação e prioridade à frente do Senhor. Ou seja, idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus.
tudo que você se preocupa mais do que o reino do Senhor e a sua justiça, tudo que você coloca o teu coração além do reino de Deus e a sua justiça, tudo que você investe o teu esforço, o teu tempo além das coisas do Senhor, podem se tornar ídolos na sua vida. Questões corriqueiras, questões boas, legítimas, podem se tornar ídolos na sua vida. O seu filho pode ser um ídolo do seu coração. Aquilo que você lutou tanto para conseguir, a sua empresa, o seu consultório, aquilo que a sua vida profissional pode se tornar um ídolo no seu coração. Os seus bens, o seu carro, o carro do seu sonho, a casa do sonho, a casa de praia pode se tornar um ídolo do seu coração. O seu hobby, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu gosto de praticar, pode se tornar um ídolo do seu coração. Então, quando a gente pensa em idolatria, quando a gente pensa em ídolos, eu quero trazer essa definição de Tim Keller, dos falsos deuses, sobre idolatria. E para dizer, nós precisamos lidar com ídolos do passado. Porque quando a gente fica agarrado nos ídolos do passado, muitas vezes Deus não consegue te avançar, você não muda de nível, você não passa de fase, você não avança enquanto estiver agarrado aos ídolos do passado. E aí eu comecei a me lembrar de Pedro. Lembra Pedro, ali em Atos, quando Pedro tem uma visão, ele está pronto para pregar o evangelho, ele está com o coração em continuar a obra de Jesus Cristo, e ele está com fome, e a Bíblia fala que ele está com fome, mas ele vai ter um tempo de oração. E quando ele está com fome, o pessoal vai preparar a comida, ele vai ter um tempo de oração, e ali ele tem uma visão. E na visão dele vem um lençol desce, isso está em Atos capítulo 10, um lençol cheio de comidas impuras para o judeu. E esse lençol vem descendo, e ele olhando, cheio de comidas impuras, e ouve uma voz dizendo: Pedro, mata e come. E aí Pedro responde para essa voz: não, eu sou judeu, isso aqui é impuro. E a voz, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, vira para um judeu e fala assim: não diga que é impuro o que Deus purificou. E aí Pedro começa, imagina a crise desse homem, para se desvencilhar de um ídolo do passado, de uma crença que ele tinha, de algo que foi passado para ele pelos seus ancestrais, de algo que ele aprendeu a vida toda, de algo que ele realizava a vida toda, porque eles eram judeus, não comiam carne de porco, não comiam carne dos que cisca para trás, tinha toda a relação dos animais impuros lá em Deuteronômio, Levítico, e eles obedeciam tudo aquilo. E aí de repente vem a voz de Deus, a voz do próprio Espírito Santo de Deus dizendo: mata e come. Quebra esse paradigma, quebra esse ídolo, se desvencilha disso, porque eu tenho algo mais para fazer na tua vida. Quantas vezes nós estamos travados na nossa vida, porque nós estamos presos a ídolos do passado. Eu lembro de um casal que eu atendi, e eles estavam em pé de guerra no seu casamento, vários anos atrás, aqui na cidade de Marília. E aí a gente conversava, e parecia que a única solução era a separação. Eu falei: não tem jeito, vocês vão se matar juntos, vocês não tem jeito. Só que a grande questão era: a gente tem muito dinheiro. Estou resumindo aqui, mas não tem como. Vai dar muito mais trabalho a gente se separar do que... E aí vai começar a briga, e tem filhos, e tem família envolvida, e era uma coisa... E eu falei: e agora? E aí eu comecei a trabalhar essa questão de idolatria. Falar: filho, você não quer arrumar teu casamento, porque você tem um ídolo no teu coração. E enquanto você não resolver esse ídolo do seu coração, enquanto não acabar com esse ídolo, com essa idolatria do dinheiro, da empresa, você está querendo resolver a vida, você está querendo conviver bem por causa do dinheiro. Você não está querendo ser tratado, ser curado. Quantas vezes nós não somos curados, nós não somos tratados, a nossa família não experimenta o melhor de Deus, porque nós estamos apegados a ídolos do passado. Quantas pessoas não conseguem se desvencilhar ou rumar para um novo relacionamento, porque está preso a relacionamentos passados, porque gente, eu estou falando que essas questões são legítimas. Você sofreu algum motivo, você sofreu com uma traição, você sofreu com um espancamento, você sofreu com uma violência doméstica, você sofreu com um relacionamento tóxico, como que a gente fala hoje, você sofreu, essa dor é legítima, você foi vítima disso,
Mas quantas vezes você não consegue avançar de fase, você não consegue experimentar algo de Deus, você não consegue experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, porque você está preso a ídolos do passado. O que Josué está falando para esse povo é: vocês precisam decidir se vocês vão ficar na idolatria do passado de vocês, ou se vocês querem avançar para servir ao Senhor. Mas para se comprometer com o Senhor, vocês precisam resolver essa idolatria do passado. Quantos casamentos, quando nascem os filhos, e a gente fala: filho não junta casamento, filho separa. Por que a gente fala essa frase? Por que o mundo fala essa frase? Filho não junta casamento, filho separa. Porque normalmente um dos dois, quando nasce, começa a idolatrar o filho, e os filhos passam a ser ídolos do coração. Por que hoje a gente fala que dinheiro, quando o cara é muito rico, está no velório, lá fala assim: agora vai começar a briga de família? Por quê? Por que a gente comumente ouve isso, e comumente a gente tem essa experiência, ouve falar sobre isso? Porque as coisas do passado se tornam ídolos do coração. E aquilo que o camarada construiu, a empresa dos meus pais, a história dos meus pais, porque a casa dos meus pais, porque eu não sei o que lá dos meus pais, são ídolos do passado que a gente não consegue se desvencilhar, que a gente não consegue romper. Famílias que se comprometem, resolvem as suas questões do passado. Famílias que se comprometem, resolvem as suas questões do passado. A ideia do ressentimento. Recentemente, o Marcelo falou sobre ressentimento ali no alvo. Teve um encontro de casais, ele está falando, a ideia do ressentir, é você ficar sentindo novamente. E quantas pessoas trazem esses sentimentos do passado e ficam trazendo para o seu relacionamento atual? Puxa, você não me ama. Você não me ama, porque aquela vez você fez isso, isso e aquilo. Quantas pessoas estão com isso, com problemas com igreja? Não, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais me comprometer, eu não quero mais me relacionar, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero. Mas por quê? Porque lá atrás eu senti isso, e fica ressentindo, fica sentindo novamente, repetindo esses sentimentos, e não são curadas, porque não resolvem os seus ídolos do passado. A gente precisa ser curado, gente. E não que essas dores não sejam, não quero diminuir nem minimizar a sua dor. Mas quantas pessoas estão lutando com isso? E talvez essa geração, e aí eu tenho falado na escola sobre religião e religiosidade, e compartilhei na célula lá também, sobre religião e religiosidade, tenho falado, será que não tem alguma ligação, de que a nossa geração é a geração que menos quer saber sobre religião, é a geração que menos quer saber sobre comprometimento com a igreja, uma geração que não quer se envolver com essa questão de igreja, espiritualidade. Não, isso aqui está muito institucionalizado, isso está muito comandado pelos homens. É a geração que não quer saber de igreja, de espiritualidade, de religião. É a geração que mais está desigrejada. Será que não tem nenhuma ligação com a geração mais doente emocionalmente da história? A geração mais depressiva da história, a geração mais automedicada da história. Como o Marlon pregou aqui recentemente, é só ver o número de farmácias que estão construindo na nossa cidade. Será que não tem nenhuma ligação disso? Famílias que se comprometem, precisam resolver as questões dos ídolos do passado. Precisa se reconectar com o seu passado, sim. Precisa ressignificar suas dores. Precisa ser curada antes de tratar, antes de se comprometer com Deus. Quantas vezes, gente, isso eu não estou falando só de relacionamento, casamento. Quantas vezes de igreja? Mesmo pessoas que vieram de outras igrejas, às vezes não conseguem avançar em ministério no nosso meio, porque ficam pensando na outra igreja. Ficam pensando no que aconteceu. Quantas pessoas da nossa igreja ficam pensando no passado, porque com o pastor fulano de tal era isso e aquilo, com o pastor fulano de tal era isso e aquilo. Gente, isso foi bom, mas a gente precisa resolver a idolatria do passado para poder avançar, para poder experimentar o mais de Deus. Nós precisamos resolver isso. Famílias que se comprometem, resolvem as suas questões do passado. Famílias que se comprometem, tratam sobre as questões da idolatria, ídolos do passado. É só lembrar do povo de Israel, quando chega no deserto e começa a murmurar. Por que o Senhor trouxe aqui, Moisés? O Senhor trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto? Era muito melhor estar no Egito.
eu comia muito melhor, a gente vivia melhor. Eles não lembraram ali na hora que eles eram escravos do Egito. Os caras estavam murmurando, querendo voltar à sua vida de escravidão, querendo voltar à sua vida de ter um jugo opressor. Não, eu não quero. Eles foram libertos da escravidão, eles foram libertos do Egito, a caminho da terra prometida, mas ainda murmurando e reclamando, porque lá no Egito era melhor, lá no Egito a gente comia melhor, lá no Egito a gente vivia melhor, murmurando e reclamando. Não conseguem resolver as questões do passado, não conseguem resolver e ficam reclamando e murmurando. E aí o que aconteceu com aquela geração? Ficou no deserto. Será que para a gente sair do deserto a gente não está precisando resolver algumas questões do passado? Será que para entrar na terra prometida a gente não precisa resolver algumas idolatrias do passado? Mas não só do passado. A outra frase me chamou a atenção também. Ele fala: aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo hoje. Nós precisamos também conversar sobre os ídolos do presente. Nós precisamos conversar sobre os ídolos dessa terra, que estamos vivendo neste momento. Porque muitas vezes nós abraçamos, nós adotamos a idolatria dessa geração, dessa era. Porque todo mundo age assim, porque todo mundo faz assim. E aí nós começamos a agir desse jeito. Quantas pessoas estão agarradas, presas aos valores desse mundo? Quantas pessoas estão agarradas, presas ao que esse mundo valoriza, ao que esse mundo coloca como isso é importante? Porque as pessoas querem o reconhecimento. Hoje as pessoas querem o like, o coraçãozinho, os seguidores. E pessoas ficam chateadas. Eu vou falar baixo porque meu filho está lá embaixo para não ver. Esses dias ele estava lá no videogame. E agora você joga no videogame, você joga com o mundo todo, né? Conversando. E ele joga com os amigos. E aí eles estavam brigando porque era um joguinho que não era para se matar entre eles, era para matar a equipe. E eles estavam se matando. Molecadinha, né? Ele falou: não é para matar, não é para matar. Morri. Não é para matar. E aí começaram a brigar. Começou uma treta porque estavam se matando lá. Estavam brincando. E eu falei: filha, é só um videogame. Mas quantos relacionamentos são quebrados por conta de videogame? Quantos relacionamentos são quebrados por assim: você não curtiu as minhas postagens, você não está curtindo. Fica olhando lá, quem curtiu, quem não curtiu. Tem um monte de gente que fica olhando: você não está curtindo as minhas postagens. Se der unfollow, se der unfollow, unfollow quebrou a amizade. Nossa, não me segue mais, que absurdo, a pessoa não me segue mais. Gente, nós estamos valorizando o quê? Será que isso não tem se tornado uma idolatria? Para ver quantos seguidores, quantas pessoas estão me seguindo, quantas pessoas estão curtindo as minhas postagens, quantas pessoas estão curtindo a minha rede social, que nem sempre significa a minha realidade, que nem sempre significa o que eu estou vivendo. A gente precisa conversar sobre ídolos do presente, porque muitas pessoas estão colocando como o status onde eu estou. Não, agora pode me chamar de licenciado Juliano Freire. Vocês sabiam disso? Esse é meu título, é licenciado Juliano Freire. Ninguém nem sabia que meu nome era Juliano, né? Então, prazer, Juliano Freire. Sou eu. A garantia não, mas sou eu. Mas tem gente que é. Tinha o Márcio da Nelma, que é daqui, está lá na Ágape, agora ele sempre brinca. Porque eu falo assim: cara, tem cara que deu uma folha de sulfite, o cara já sobe na vida. E o cara já acha que é. Abraham Lincoln falava sobre isso. Você quer conhecer uma pessoa, dá-lhe poder. Só dá poder. Quantas pessoas estão achando que sobe na vida porque conseguiu um cargo? E se der cargo na igreja, então, é cargo porque parece espiritual, né? Parece algo, né? O cargo na igreja, sabe o que é o negócio? Você fala assim: já é só na igreja, mas parece que Deus deu o cargo para o cara. E o cara fala assim: fica na sua aí, porque é Deus que me deu esse cargo. E aí começa. Gente, quantas pessoas têm essa idolatria com coisas boas? Gente, ministério é coisa boa. Eu não quero que você deixe de se envolver, eu quero que você se envolva, que você assuma, que você venha nos ajudar, mas venha com o coração resolvido. Eu quero que você se comprometa com o Senhor, eu quero que a sua família se comprometa com o Senhor, mas para a sua família se comprometer com o Senhor, você precisa resolver os ídolos do passado, e você precisa olhar para o teu coração, para resolver os ídolos do presente. Porque a gente está colocando muita coisa dessa era, dessa geração, absorvendo os ídolos dessa geração para a nossa realidade. Quantos casamentos terminam, se separam por conta do dinheiro?
A Universidade da Família, alguns anos atrás, mudou a estatística, não a Universidade da Família, né? Eles fizeram a pesquisa, trouxeram a pesquisa dos Estados Unidos, por muitos e muitos anos, por toda a história. Primeiro lugar, motivo de separação era adultério, traição, motivo de divórcio. Segundo, financeiro, dinheiro. De uns anos para cá, pela primeira vez na história, maior motivo de divórcio, primeiro dinheiro, depois traição. Será que não estamos absorvendo alguns ídolos dessa geração para a nossa realidade? Será que não temos absorvido alguns ídolos da geração, dessa questão social, de aparência? Uma aparência exagerada de filtros. Se não botar filtro eu não saio na foto. Se não botar filtro eu não saio na foto. Eu só tiro foto se colocar, pintar meu cabelo de preto. Porque eu não aguento mais postar foto e todo mundo fala, tá nevando aí? Tá nevando aí? Eu vou parar de postar foto porque ficam botando, tá nevando. Estou brincando, gente, mas pode continuar falando, tá nevando aí. Se eu mandar um soquinho para você, não é joinha de cumprimento, é na sua cara mesmo. Não, brincadeira. Mas tá nevando. Fazer o quê? Mas a gente fica nessa geração assumindo a realidade de hoje, a aparência. Existem alguns ídolos que a gente precisa tratar, e isso tem entrado dentro da igreja, com relação à aparência, com relação a dinheiro, com relação a status, e se a gente não quebrar isso, nós não vamos avançar, nós não vamos experimentar o melhor de Deus, nós não vamos entrar na terra prometida, sem lidarmos com ídolos do presente. Eu não sei o que é na tua vida, e de novo, eu quero trazer a ideia do Tim Keller no Ídolos do Coração. O livro chama Falsos Deuses, mas ele fala sobre essa idolatria do coração, onde tudo que você coloca acima como prioridade ou preocupação, acima de Deus, é idolatria. Quantas pessoas estão adorando o seu próprio trabalho? Quantos homens passam o tempo todo trabalhando? E eu posso falar porque eu trabalho com jovens e adolescentes, e agora a partir desse ano também com o pessoal do infantil, de 0 a 30, que os filhos não querem o seu dinheiro, eles querem a sua presença. E quantos pais não param em casa? E aí quando vai conversar, quando a gente chama para conversar, fala assim, mas eu dou tudo do bom e do melhor para minha família. Eles têm inglês, eles têm academia, eles têm Yara, eles têm futebol, eles têm judô, jiu-jitsu, eles estudam num colégio particular, e eu tenho que falar, meu amigo, eles querem você, só isso. Você pode ganhar menos, você pode trabalhar menos, porque eles não querem o que você pode dar, eles querem a presença do Pai, eles querem a paternidade, eles querem a bênção do Pai, dizendo, filho, eu te abençoo, você é demais. Filho, eu te abençoo, você é o tesouro do meu coração. Filha, você é a menina dos meus olhos, eu estou aqui te protegendo. Eu estou perto de você, pode ir, pode sair com os amigos, pode, mas qualquer coisa eu estou aqui, pode me ligar. Quantas histórias de adolescentes que se arrumam encrenca por aí, não ligam para os seus pais, porque não sentem essa proteção. Arrumam encrenca por aí, não ligam para os seus pais, ligam para os amigos para resolver, para acobertar, para encobrir, porque não sentem essa confiança, porque o ídolo do coração da família se tornou o emprego, o ídolo do coração da família se tornou o dinheiro, o ídolo do coração da família se amoldou ao ídolo dessa geração e dessa sociedade. Quantos casamentos estão se afastando, juntaram as escovas de dente, mas não juntaram os corações, juntaram propósito, como falam por aí, mas não juntaram o coração, juntaram o ministério, mas não juntaram o coração, não são uma só carne, porque às vezes o próprio ministério se torna um ídolo do coração, o próprio trabalho se torna um ídolo do coração, o filho se torna um ídolo do coração. Nós precisamos lidar com ídolos do nosso coração, para a gente se comprometer com o Senhor. Nós precisamos resolver essas situações, porque senão, gente, a gente vai ter uma igreja cheia de famílias vazias. A gente pode ter uma igreja lotada de famílias vazias. E não é isso que a gente quer. Eu lembro quando eu entrei no seminário, em 1997,
Na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, a ênfase, o slogan dela, o tema era famílias fortes, igrejas fortes. A igreja será forte à proporção em que seus lares forem fortes. É isso. A igreja não é forte pela nossa programação, a igreja não é forte pelos nossos projetos, a igreja não é forte porque a gente tem atividade constantemente, a igreja não é forte porque a gente paga bem ou recebe bem o financeiro, a igreja é forte na proporção em que os nossos lares forem fortes. Nós precisamos fortalecer os nossos lares, e para fortalecer os nossos lares, nós precisamos lidar com os ídolos do passado e com os ídolos do presente. O que a sua família tem valorizado? Pensa um pouco, o que a sua família tem valorizado? Qual tem sido o compromisso que vocês têm assumido? Onde está o teu coração? A gente precisa conversar sobre isso. Onde que está o teu coração? Porque os ídolos do presente não tem a ver com o comportamento que a gente faz hoje. Eu quero lembrar daquela história do jovem rico. Lembra a história do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e a pergunta do jovem rico é: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E essa é a pergunta da religião, gente. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Sempre a ideia do conquistar o favor do Deus, conquistar o favor de um ser superior, conquistar a graça divina. O que eu preciso fazer? Aí o que Jesus responde para ele? Lembra dos mandamentos? Vai lá. E aí ele cita alguns mandamentos, citam 5 mandamentos. Natal ele fala assim, tudo isso eu faço desde a minha adolescência. Gente, se fosse a questão de comportamento, estava resolvido. Porque você fala sobre isso, eu tenho um chocolate. A Adriana chega para mim e fala assim, eu quero esse chocolate. Aí eu falo para ela assim, só se você me liberar umas comprinhas no Mercado Nosso Pão. Merchan, depois você me dá. Mercado Nosso Pão, melhor mercado de Santo Antonieta, região do aeroporto de Marília. Você pode lá, Aí ela fala, tá bom, Juba, então tá liberado. Eu estou com chocolate, fiz um pedido. Ela fala, isso eu te faço. O que eu tenho que fazer? Dar o chocolate. Esse era o trato. Imagina, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus responde, faça isso. Ele fala, isso eu faço desde a minha adolescência. O problema não é o comportamento, o problema não é na lista de regras, o problema não é no conjunto de coisas que eu faço para Deus. Aí Jesus fala, então peraí, então vende todas as suas propriedades e bens, distribui seu dinheiro ao pobre, e aí vem e me segue. E aí é que o jovem vai embora triste, porque ele sabia, Jesus está preocupado com o dinheiro, Jesus não quer o dinheiro dele, mas Jesus sabia que o dinheiro é um ídolo do coração dele. Famílias que se comprometem, resolvem a questão dos ídolos do passado e dos ídolos do presente. E por fim, e aí eu vou pedir para alguma diaconisa avisar as crianças e avisar o Rafa para trazer a turma de volta, por favor. Só para avisar as crianças e os adolescentes, para eles voltarem. Mas por fim, fala sobre o compromisso com o Senhor. Vocês precisam resolver essas coisas, como se Josué dissesse, vocês precisam resolver essas coisas. Se vocês vão ficar com a idolatria do passado, agarrado nas histórias do passado, com ressentimento do passado, sentindo tudo novamente, ou se vocês vão ficar idolatrando essas coisas dessa geração presente, da onde vocês estão vivendo hoje, que vocês são peregrinos e forasteiros, escolham hoje, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A pergunta é como? Como que nós serviremos ao Senhor? E aí eu volto para o versículo 14. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Primeiro, temam ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guto falou sobre isso na semana passada. E lembra que ele fala na construção hebraica a ideia do quando tem uma explosão, o que faz com as mãos, vem para a cabeça, e ele fez todo aquele gestual para lembrar que o temor do Senhor é essa referência. Quando você não sabe o que fazer, mas você coloca todos os teus sentidos para ouvir a voz de Deus. O temor do Senhor não é só respeito. A gente no meio evangélico trouxe muito essas respostas prontas da igreja. O que é temor do Senhor? É respeito. O que é temor do Senhor? É reverência. Temor do Senhor é você ter respeito, ter reverência, é você ter medo, pavor de Deus. Você precisa ter pavor de sair da linha. Se você lembrar que o Josué fala assim, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda.
Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Tenham cuidado para fazer tudo o que na lei de Moisés está escrito. Nós precisamos temer ao Senhor. Quando a gente tem a ideia do que é temer ao Senhor de respeitar, de reverenciar e ter pavor de sair da linha. Eu preciso estar aqui, porque quando eu saio da linha eu me dou mal. Quando eu saio da linha eu saio da proteção, do guarda-chuva, da bênção de Deus. Eu preciso morrer de medo de perder a bênção de Deus. Eu preciso morrer de medo de sair da proteção desse guarda-chuva de Deus. Isso é temer ao Senhor. Ele fala sobre integridade. A palavra integridade é a ideia de inteireza, de ser inteiro, transparente. Quando fala lá que quando Deus criou homem e mulher, e o homem se apaixona e olha para aquela mulher e fala assim: essa sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, essa sim. Ele fala: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Ambos viviam nus e não sentiam vergonha. Essa expressão é a ideia de transparência total, não é a ideia de malícia. Eles se entenderam porque eles não tinham nada para esconder um do outro, porque ambos resolveram as questões do passado, porque ambos resolveram a idolatria do passado, porque ambos resolveram a idolatria do presente, porque ambos podem se mostrar quem são de verdade. Isso é inteireza de coração. Eu sou um ser inteiro. Aquilo que eu sou aqui eu sou fora, aquilo que eu sou aqui eu sou em casa, aquilo que eu sou aqui eu sou no campo de futebol. Gente, como a gente tem dificuldade com isso. Quantas pessoas quando entram naqueles, as 4 linhas, tem muita gente que fala que as 4 linhas do diabo, porque crente entra num campo de futebol, manifesta o capeta. Eu não sei você, mas é impressionante. É muito melhor jogar um campeonato com os caras do mundo do que com os caras da igreja, velho. Campeonato de igreja é um negócio terrível, porque entra ali nas 4 linhas, parece que o cara se manifesta. Gente, integridade, servir ao Senhor com integridade é: eu sou o mesmo aqui, eu sou o mesmo em qualquer lugar. E fidelidade, como Jesus fala em Mateus 6, no Sermão do Monte: não dá para servir a 2 senhores. Não dá para servir a 2 senhores. Pode deixar a molecada entrar, isso aí, porque agora a gente vai ter um tempo. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu pedi para que as crianças e os adolescentes viessem um pouquinho antes, porque eu quero convidar você a juntar a sua família aí. Se a gente está dizendo que famílias que prevalecem são famílias que se comprometem, eu quero te convidar nessa manhã a se comprometer com o Senhor, temendo ao Senhor, com integridade e com fidelidade. Fidelidade porque é impossível servir a 2 senhores. É isso que Jesus está dizendo. É impossível você servir ao Senhor querendo servir aos ídolos do passado. É impossível você servir ao Senhor querendo servir os ídolos do presente. E Ele explica no Sermão do Monte, porque não tem como. Você vai desagradar um, você vai priorizar um e deixar o outro de lado. Você vai dar mais tempo para um e menos para o outro. Você vai se preocupar com um Senhor e menos com o outro. Por isso que Jesus fala: não dá para servir a 2 senhores. Vocês precisam escolher hoje como família, famílias que prevalecem. Você precisa servir hoje, ou escolher hoje a quem vocês servirão. Vocês precisam se comprometer hoje: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e o meu lar serviremos ao Senhor. Por isso eu quero te convidar a juntar a tua tropa aí. Pode sair do seu lugar, pode se juntar, pode ficar de pé, gente. Vamos ficar de pé. E pode juntar, junta a sua turma aí. Abraça a sua turma, traz para perto. Os adolescentes ainda não vieram, o Rafa deve estar terminando lá, não tem problema não. Mas quando eles chegarem, quando a turma dos adolescentes chegarem, junta a tua turma. Se você está sozinho, se você não está com a tua família aí, assuma esse compromisso diante do Senhor. Eu quero fazer como Josué. Eu quero juntar minha casa. Eu quero resolver as questões do passado. Eu quero ser curado plenamente. Eu preciso resolver e tomar cuidado com o meu coração, ídolos do coração, dessa era, desse presente, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é corrupto. Em nome de Jesus, assuma o compromisso de resolver essas questões e assumir o compromisso de servir ao Senhor. Vamos cantar juntos?
junta a sua casa, abraça o teu povo e vamos adorar o Senhor juntos. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro. Cante ao Senhor, para ti ser. Profetiza isso, canta com força, abraça o seu filho, abraça a sua esposa, abraça quem está aí falando: eu quero consagrar essa família ao Senhor. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Coloca a mão nos seus filhos agora. Quem está com a filharada aí, abençoa. Coloca a mão na cabeça dos seus filhos e abençoa. Oh Deus, em nome de Jesus. Como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Abençoamos esses lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos como igreja, como família, queremos nos comprometer diante do Senhor, que nós, a nossa casa, o nosso lar, serviremos ao Senhor. Não interessa o que esse mundo estiver pregando, não interessa o que esse mundo estiver adorando, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Nós não nos prostraremos aos ídolos dessa terra, nós não nos prostraremos ao que essa terra valoriza e prioriza, mas a nossa casa, a nossa família servirá ao Senhor com integridade, com fidelidade, temendo ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz isso na nossa igreja. Transforma os lares da nossa igreja. Fortalece, ó Pai, dá força ao cansado, dá força a quem está pensando em desistir, renova a esperança de quem está pensando em largar tudo. Transforma os nossos casamentos, transforma os nossos relacionamentos, transforma os nossos filhos, Pai. Cuida do coração de quem está com o filho afastado.
Em nome de Jesus, dá força, da perseverança para continuar orando, intercedendo, e traz esse menino de volta, traz essa menina de volta, traz esse jovem de volta, em nome do Senhor Jesus. Fortalece a nossa casa, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Cristo é que nós oramos, amém e amém, amém. Queridos, receber a bênção do Senhor. Eu vou chamar o presbítero Marvulo. Marvulo vai impetrar a bênção para nós. Receber a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, nosso Pai, que a graça e a misericórdia de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que as consolações, a direção e a inspiração do Espírito Santo seja com cada um de vocês e com cada família da nossa igreja, hoje e sempre. Amém.